Se acostumando a acordar cedo de novo, vocês? Uhum. Não. Eu comecei a acordar cedo desde a semana passada, né? Que os professores voltaram na terça. Nós voltamos, tivemos que ir na escola na terça já. E aí eu já comecei a gravar, né? Vocês podem ter percebido que eu já até postei antes no YouTube, já tava lá as aulas no YouTube. Eu vou explicar para vocês um pouquinho desse semestre, bem rapidinho. Mas antes, nós já estamos com 32, eu não posso esquecer esse número. Antes, eu preciso que vocês respondam a chamada. 34 agora. Então, eu gostaria de pedir que vocês, agora, nesse momento, enquanto eu estou abrindo o diário, todos abrissem o microfone. Abram os microfones, todos, porque eu vou fazer chamada e eu preciso ouvir a sua voz respondendo. Eu não vou mais ficar baixando lista, porque depois é só trabalho que acumula. E aí eu acabo esquecendo o que está acontecendo. Então, eu vou dar um minutinho para vocês irem abrindo os microfones aí, só para quando eu te chamar, você responder. Eu vou conseguir saber quem é quem pela voz. Professor, ele tá na chamada, mas ele não tá conseguindo entrar. Oi? Não entendi, Pedro. Ele tá no terceiro A. Tá tentando entrar, mas não tá indo. Oi? Tempinho aí para vocês, hein? Eu estou abrindo aqui também os diários para poder fazer essa chamada. Quem não sabe onde é o microfone aí para ativar, vai dando uma olhada. Acho que vocês já sabem, né? Mas vão dando uma olhadinha aí. Conectando. Fala para ela que ela consegue resolver. Vamos lá. Terceiro A. Vou começar com o terceiro A, tá? Ana Clara de Camilo. Presente. Presente, legal. Ana Paula. Não. Beatriz Cassandro. Não. Beatriz Mariane. Presente. Legal. Bruno Aldaves. Presente. Legal, Bruno. Carol Barral. Tá presente, professor. Tá? Carol tá? Beleza. Porque eu tô olhando a tela agora da chamada, eu não tô olhando mais a tela de vocês. Caroline Carvalho. Professor, só antes que eu ia falar, tem algumas pessoas que não tem microfone, etc. Entendi. Se essas pessoas que não tiverem, se puder colocar um presente aí no grupo, alguém vai ver aí me conta, tá? Igual fizeram aí com a Carol Barral, tá bom? Por favor, me ajuda, porque eu tô na tela agora do Excel aqui com a chamada. Caroline Carvalho. Presente. Beleza. Dara Oliveira. Presente. Legal. Fabrício tá aí, né? Que já conversou. Beleza. Fernanda Fantinelli. Ela tá presente. Beleza. Gabriel Nascimento. Presente. Giovana Assunção. Giovana? Não? Júlia Luara. Eu. Beleza. Guilherme Espadim. Não? Gustavo da Costa Viana. Ele tá com problema pra entrar, professor. Ele não tá conseguindo entrar? A gente tava com 36, então, quando eu comecei a fazer chamada. Se aparecer 37, foi o Gustavo, aí eu volto. Eu vou deixar aberto. Henrique Rodrigues. Henrique Rodrigues, não? Não? Então, beleza. Caio Henrique. Eu, pro. Legal. Laís de Souza. Presente. Beleza. Leonardo Miranda. Presente, professor. Ô, Léo.
Tudo bem, Léo? Bom dia, professor. Lucas Antônio. Presente. Beleza. Luiz Henrique Xavier. Presente. Luiz Henrique eu não ouvi. Presente. Beleza. Ó, direito, Tem que tá morrendo de mano. sono. Luiz César de Acabei Cabelo. de acordar, dá um tempo aí, mano. Presente. Luiz César tá aí, beleza. Mariana Martins. Presente. Legal. Matheus Alves. Não. Pedro Henrique Souza, nós já conversamos, né? Pedro tá aí. Pietra de Oliveira. Ela tá também. Pietra não ouvi. Ela tá aí, professor. Tá aí? Tá aí? Não tinha ouvido. Sandy Lima. Sandy eu também não ouvi, desculpa. Não? Então ficou sem, hein? Thales Ribeiro. Eu. Beleza, Thales. O Thales já me entregou o trabalho da semana, hein, Thales? Já tá com 2 pontos aqui. Vitor Raposo. Presente, professor. Beleza, Vitor. E o Jean Paulo? Presente. Legal. Nossa, vocês não têm ideia de como é prazeroso, pelo menos, escutar a voz de vocês. Porque eu acho que vocês já devem estar sentindo uma saudade grande dessa convivência, mas para o professor, eu estive na escola semana passada, dei a aula da escola ontem, fui para a escola ontem dar as aulas de Maker, ontem eu dei da escola. É muito ruim ver a escola vazia, e agora, na realidade, ver a escola que tem uma sala de aula que tinha 30, agora só pode 12 carteiras. Vocês têm que ver como que estão as carteiras. Tem 12 carteiras por sala, bem separadas. Tá muito diferente. Só escutar já a voz de vocês já é um prazer muito grande e é muito bom. Estamos com 37 aqui, não foi o Gustavo Costa não, né? Ainda não. Agora vamos pro terceiro B. Terceiro B, se prepara aí com o microfone. Estou colocando aqui no terceiro bimestre. Estou abrindo aqui a planilha direitinho. O Henrique ainda não está na aula, precisava falar particularmente com o Henrique. Ele não está na aula ainda, né? Tudo bem. Vamos lá, terceiro B. Beatriz Mazzucato. Presente. Legal, Beatriz. Bianca Lopes. Presente. Rainha dos vídeos, né? No TikTok, Bianca. Assisti vários vídeos da Bianca. David Gabriel. Cadê o David Gabriel? Não? Eduardo Gonçalves. Tô aqui, professor. Beleza, Eduardo. Professor. Oi, Eduardo. O David tá pedindo pra você liberar ele. Ixi, mas agora eu não consigo mais fazer isso. É direto já, ô Eduardo. Passa pro David, Eduardo, o link que você entrou. Porque eu acho que ele deve estar com o link errado, tá? Porque eu não consigo mais fazer isso. É direto, vocês já conseguem entrar direto. Ó, Ellen Beatriz. Presente. Legal. Fernanda Gonçalves. Fernanda Gonçalves ainda não. Fernando Vieira. Não. Felipe Barcelos. Não. Gabriela Cristina. Presente. Legal. Olá, Gabriela. Giovana Montezelo. Professor, ela tá sem o microfone. Tá bom, coloquei presente para ela então. Guilherme Arthur saiu. Gustavo Henrique Ferreira. Não, Gustavo Henrique. Gustavo Idec. Presente. Beleza. Ellen Farias. Presente. Legal, Ellen. João Vitor Lopes. Não. Letícia Oliveira. Não. Lohane Michele. A Lohane, ela tá... Essa semana, eu acho que ela tá afastada essa semana. Tranquilo. Luana Rodrigues Cândido. Marcela Guimarães. Presente. Beleza. Matheus de Araújo. Eu, professor. Matheus tá aí? Tô. Beleza, Matheus de Araújo, ok. Matheus Ferreira. Não. Monique Ananias. Não. Murilo Savoldi. Não. Otávio Augusto.
Presente, professor. Beleza, Otávio tá aí. Pedro Antônio Madeiro. Thiago Costa. Oi. Oi, Thiago. Vinícius Takeuchi. Presente. Beleza. Yasmin Gabriele? Não? Ó, no Luana Teixeira, desculpa. Luana Teixeira? Não? No terceiro B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só que são 13 na aula porque eu coloquei presente para a Lohane, mas ela tá no médico. Então são 13. Professor, Oi. o David pediu para avisar que ele já tá aqui, só que ele tá sem microfone também. Ah, tranquilo. Então já vamos colocar aqui, então, que o David são 14. Só para ver se tá o número certo. E eu vou falar para vocês que eu não vou fazer isso sempre, porque a gente acaba perdendo um tempinho, né? Eu não vou fazer isso sempre. Então deu 14 com o David. Deixa eu ver no terceiro A. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 até o Luiz Henrique. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Professor, 36. Oi, diga. Quem tá falando? o Murilo pediu para avisar que também tá na chamada, ele tá sem Ah, microfone. então com o Murilo 37, então deu certinho. Beleza. Então o Murilo também pediu para avisar que tá com problema no microfone. Ok, perfeito. Então tá aqui os 37. Eu queria escutar mesmo a voz de vocês. Saudades de verdade é grande. Não tá sendo falsidade da minha parte. É muita verdade isso. É muito estranho ficar falando com a tela e eu já não estou mais gostando dessa história de tela. Eu gostaria muito que as aulas voltassem com toda e perfeita segurança. Não sei se isso vai ser possível, mas eu gostaria. Estamos com 38 agora. Quem foi que acabou de entrar para eu colocar a presença? Gustavo Henrique. Gustavo Henrique Moreira. Bom dia, Gustavo Henrique Moreira. Terceiro B. Gustavo Henrique Moreira. Bastante, hein? 38. Eu não lembro de ter tido aula com 38 antes. Bastante. Vocês estão em peso. Que bom. Que bom. Crianças, ensino médio, os recados são um pouco diferentes dos que eu estava dando ontem. Deixa eu começar dando o recado do final do segundo bimestre. Final do segundo bimestre, alguns alunos não tiveram a nota digitada, a média digitada. Se você está no caso que não teve a média digitada, é porque você não atingiu a nota 6. Você não atingiu a nota 6, ou porque foi mal nas provas, ou porque não fez a trilha do Positivo On, ou se fez, não foi bem, ou não participou das aulas remotas. Ó, 39 agora. Quem acabou de entrar para me falar? Foi a Fernanda. Fernanda? Do terceiro B. Uhum. Ah, Fernanda do terceiro B, beleza. Então, ó, participar da aula remota, o que eu estou colocando aqui presença, é o seu primeiro ponto já do terceiro bimestre. Lembra que eu falei que o Thales já estava com 2? Porque o Thales já assistiu a videoaula e ele já entregou. Não é só ele, tá? A Ellen Beatriz também. É que o Thales entregou pelo WhatsApp e a Ellen entregou pelo e-mail. E eu tô no e-mail da Ellen, que ela enviou ontem, 6h21 da tarde. Eu tô no seu e-mail, Ellen. Então, eu não coloquei os pontos porque é o próximo que eu vou ler. Então, toda semana tem um trabalho para entregar. E esse trabalho ele está em algum momento da videoaula, que é para tentar ver se vocês assistem a videoaula até o final. Então, essa semana estava no final da segunda, né? Mas pode estar no meio, no começo, pode estar em qualquer momento. Eu posso estar pedindo. Eu acho que estava no final da segunda, não tenho certeza. Porque são tantas que eu gravei que eu não lembro agora. Mas era uma pesquisa, né? Eu prefiro não falar agora o que é para todo mundo poder assistir. Então, toda semana tem um trabalho para vocês me entregarem, que vai estar nas 2 primeiras videoaulas. São 4 aulas semanais, 2 gravadas e 2 aqui, uma terça e uma quinta. O horário da aula de quinta mudou, não sei se vocês já foram avisados, acho que agora é às 10 horas, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é às 10 horas. Eu preciso me inteirar desse horário para quinta-feira. Então, voltando a falar lá do segundo bimestre, então, se o aluno não atingiu a pontuação necessária, ele vai precisar fazer o trabalho de recuperação, que são alguns exercícios do caderno do nosso livro didático, do Hora de Estudo. Esses exercícios, na minha opinião, eles servem para você conseguir retomar o conteúdo que você não aprendeu aqui na aula remota, ou por você ter ido mal na prova. Então, se você não aprendeu direito, você vai tentar fazer ele lá. Se tiver dúvida, me pergunta, me manda mensagem, tá bom? E aí, você me enviando ele até sexta-feira, se eu não me engano, foi até sexta que eu coloquei lá no Classroom, você vai ter sua média digitada no final de semana. Não sei se no final de semana ou na segunda-feira, mas você vai ter sua média digitada. E aí, se você quiser, depois você me manda uma mensagem perguntando quanto você ficou.
O segundo bimestre foi um bimestre um pouquinho mais puxado, porque a gente já estava mais adaptado a esse modelo de aula. Acho que era isso que eu tinha que falar inicialmente, do segundo bimestre. Deixa eu pensar se tinha mais alguma coisa do segundo bimestre. Acho que foi isso. Oi. Diga. Em relação ao trabalho, o trabalho ele deve ser entregue em manuscrito ou pode ser digitado? Caio Braga, né? Caio, pode ser, de preferência, seria interessante se a gente fizesse manuscrito. Eu gostaria mais de ver a letra de vocês, porque o digitado, Caio, não desconfiando de nada, porque eu sei que as pessoas estão se adaptando a esse modelo, muitos estão até indo muito melhor nesse modelo, e eu não fico pensando, o cara está usando de artifícios para ir bem. Não, eu penso que você está adaptado. Mas eu prefiro que vocês digitem, Caio, porque para ninguém ficar passando, sabe, copia e cola um para o outro, então é melhor digitar, colocar o seu nome, sempre colocando o nome. Se você vai mandar uma mensagem, e essa mensagem no seu e-mail tem um nome bem estranho lá, um apelido, sempre coloca o seu nome na hora você entregar qualquer tipo de trabalho. E aí também eu vou fazendo coisas gigantescas. São 40 alunos agora na aula. Imagina ler trabalho de 40 alunos. É coisa sucinta que explique rapidamente o que está sendo pedido, tá bom? Quem acabou de entrar agora, que deu 40 alunos? Alguém sabe quem foi? Quem? O Gustavo, do terceiro A. Gustavo, terceiro A. Bom dia, Gustavo. Deixa eu colocar a presença aqui para o Gustavo e o ponto dele. Na quinta-feira eu já baixo lista no final da aula, tá bom? E aí eu olho depois. Tudo bem, não tem problema. Então, acho que o segundo bimestre era isso. Terceiro bimestre, que começou na segunda-feira, começou ontem. Terceiro bimestre, nós ainda não temos ideia do que vai acontecer. A escola está se preparando, caso o governador ele decida que as aulas vão voltar. Então, a escola está se preparando. Como eu disse para vocês, ontem eu já vi as salas com um número muito menor de carteiras e bem espaçadas. Aquelas mesas do pátio, elas têm um acrílico dividindo. Não sei se alguém foi na escola esses dias para pegar material, não sei se reparou. Tem um acrílico dividindo. Todo mundo já está orientado que os alunos, no intervalo, não podem ficar juntos. Se ficar conversando, tem que ficar conversando numa certa distância. A gente estava até brincando que tem que ficar segurando uma cordinha. Tem que deixar sempre a cordinha esticada. Mas a escola está sendo orientada. Como vai ser, eu ainda não sei. Parece que é algo optativo, né? Se você vai ficar ou não. Enfim, de qualquer forma, eu vou continuar gravando até o final do ano. Se eu tiver que dar as aulas lá, as aulas serão totalmente gravadas até o final do ano. E aí sempre também tem na interação. Eu não quero assistir a aula de lá, quero assistir a aula de casa. Você pode estar fazendo a pergunta, que o computador vai estar ligado, o áudio vai estar ligado. Comprei caixinha de som para poder escutar, porque eu sou meio surdo. Então, se estiver lá e alguém falar pelo computador, também vai dar para ouvir, se tiver alguma dúvida, quando eu estiver explicando. A diferença do terceiro bimestre em agosto. O que a gente tem de certeza, que eu falei lá na videoaula, o que a gente tem de certeza é que a prova mensal vai ser também online. Então, nossa prova mensal também vai ser online. Continua essas aulas sendo gravadas durante essas semanas de agosto. Então, vocês vão continuar nesse mesmo modelo que vocês estavam, né? De fazer a prova no caderno, tira a foto e me manda, tá bom? Mesmo modelo, mesma coisa que parece que vocês estão indo super bem. Foram pouquíssimos os alunos que não conseguiram atingir a nota ou que foram mal. E se não atingiram, foi por não participar da aula, enfim, não participar aqui da aula remota. Mas vocês estão conseguindo desenvolver bem nesse modelo de aula à distância. Que mais? Toda semana tem um trabalho para entregar. Eu não quero que vocês me entreguem, nem conversem comigo de forma alguma pelo Google Classroom. Não me mande mensagem pelo Google Classroom, porque eu não consigo ver tantas plataformas diferentes. Então, eu vou focar no meu e-mail e no WhatsApp. Você quer falar comigo? É pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Não fala comigo pelo Facebook, não fala comigo pelo Google Classroom, não fala comigo pelo Positivo On. São esses dois caminhos. O meu número de telefone está sempre na minha assinatura do meu e-mail.
Eu sempre respondo para você seu e-mail e coloco lá, clico na assinatura do e-mail. Tem lá um monte de baboseira, depois embaixo tem o meu telefone. Você pode mandar, eu não vou participar de grupo, porque eu quero te dar atenção pessoal. Eu não quero ficar lendo um monte de mensagem em grupo, que eu também não consigo. Não dá tempo, tá bom? Combinado? Qualquer dúvida você resolve. Eu acho que teve uma outra dúvida no final que eu resolvi. Acho que foi a Júlia que eu resolvi, que estava com problema de nota. O Eduardo, uma vez, deu um problema também, que eu não tinha recebido a prova dele, também foi resolvido. Sempre manda mensagem no particular que eu vou resolvendo, tá bom? Eu acho que foram esses casos assim, que eu lembro agora, que foi no final, que eu acabei resolvendo. Aula reversa, está quase acabando, né? Faltam pouquíssimas duplas. Nessa semana, no terceiro B, a Monique e a Luana Cândido me enviaram antes das férias, e eu já postei. Eu estou aguardando a do terceiro A, que é a Carol Barral, e eu acho que a Dara junto, eu não tenho certeza. Não sei com quem foi que a Carol fez, mas eu sei que ela estava tendo uma dificuldade de me enviar, porque o arquivo estava pesado. Foi com você, Dara? Porque a Carol está com o microfone ruim? Não, Pro, foi comigo, com a Júlia. Foi com a Júlia. Então, Júlia e Carol, por favor, tentem resolver isso e me mandar, porque eu preciso postar a aula de vocês essa semana, tá bom? Parece que vocês já fizeram, já tem ela gravada, mas vocês não estavam conseguindo me enviar, não é isso? Isso. Vê se vocês conseguem pegar uma dica com alguém aí da sala. Eu não sou muito bom de informática não, Júlia. Vê se alguém aí consegue te ajudar. Um dos 40 aí vai saber te ajudar. E aí vocês me enviam, tá bom? Por favor. Vê o que vocês conseguem fazer. Porque parece que estava muito pesado. Vê vocês, pessoal, por favor. Meninos e meninas, me ajudem nessa. Ajudem as meninas, tá? A aula delas estava meio pesada, elas não estavam conseguindo enviar no meu e-mail, falava que o arquivo era muito grande. Vê o que vocês conseguem fazer para ajudar elas, por favor. Depois alguém entre em contato com elas, quem souber ajudar, tá bom? Alguém tem alguma pergunta ou posso começar? Eu vou começar. Alguma pergunta? Se eu esqueci de falar alguma coisa e lembrar, eu vou falando ao longo da aula. Nenhuma pergunta? Então é o seguinte, ó. A apostila 2... ficou faltando para vocês o capacitores, a associação de capacitores. A associação de capacitores está na aula 1. Está na aula 1, na videoaula 1 que eu gravei. Alguns já devem ter assistido, porque eu vou ver na visualização lá no YouTube, já tem algumas visualizações, né, na estatística lá do canal, dessa aula 1 de vocês. E aí, nessa aula 1, quem já assistiu deve estar lembrando que eu falei o seguinte, falei que eu ia fazer um exercício aqui, porque não tinha exercício na apostila de associação de capacitores. Então eu peço que vocês fixem minha tela, para ela ficar grandona aí no seu celular ou no seu computador, para você conseguir enxergar a lousa. Porque eu vou inventar um exercício. Se você quiser colocar esse exercício no seu caderno, melhor ainda. Ó, coloquei aqui como aula 3, tá? Então esse exercício ele vai ser o seguinte. Eu vou montar aqui um circuito para vocês, que é uma coisa que vocês vão se acostumar a ver nesse bimestre. E um circuito ele é montado mais ou menos assim, ó. Ó, esse é um circuito bem simplesinho, tá bom? Ele é bem simplesinho. Esses dois tracinhos aqui, um que é grande e um que é pequeno, ele se chama bipolo. A gente tem o bipolo maior e o bipolo menor. Do bipolo maior, o bipolo maior sempre é positivo e o menor é sempre negativo. Isso significa que aqui é a nossa tensão, é a nossa DDP do circuito. Esse circuito, como eu disse, é um circuito bem simplesinho, que eu inseri nesse circuito, terceiro A e B, 2 capacitores. O capacitor, ele tem os bipolos de mesmo tamanho. Então, nós temos 2 capacitores. Nós temos o capacitor 1 e o capacitor 2. A corrente elétrica em um circuito, ela sempre sai do bipolo positivo. Ó, ela saiu do bipolo positivo. Acho que eu vou aproximar ainda mais aqui, ó, o computador da tela, para ficar melhor para vocês. E eu não preciso ficar aparecendo nesse momento. Vocês me escutando já é suficiente. Então, aqui a gente tem o nosso circuito, ó. Nosso circuito está aqui. A corrente elétrica ela sai por aqui e ela vai caminhar durante o nosso circuito. Vocês podem estar percebendo que nesse circuito a corrente elétrica ela caminha de forma tranquila, sem ter
que escolher caminho. Ela transita por aqui, ó, de forma bem tranquila, e ela vai ficar indo e voltando, ó, continuamente, sempre, sem ter que escolher nenhum tipo de caminho. Quando isso acontece, e quando a gente tem mais de um capacitor nesse mesmo circuito, sem ter que escolher caminho, nós chamamos desse circuito... Oi? Oi, Desculpa, pode falar. o que seria o I saindo do bipolo positivo? O I, Otávio, aqui, ó, é a nossa corrente elétrica. Sempre em um circuito elétrico, Otávio, que tem DDP, tem que ter corrente elétrica também. É o Otávio que está falando, não é? Isso. Beleza. Ó, então, o Otávio, sempre ele tem que ter uma DDP e dela sai a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela abastece o nosso circuito para ele poder funcionar. Nenhum circuito funciona sem corrente elétrica. Tem que ter corrente. Então, Entendi. esse I é a corrente elétrica. Então, ele sai do bipolo positivo, o maior, e vai transitar durante nosso circuito. Só que quando o I chega aqui, ó, no C1, ele vai fazer o C1, capacitor 1, funcionar. Quando ele chega no capacitor 2, ele faz o capacitor 2 funcionar. Só que nós temos um problema, porque temos 2 capacitores em um circuito. E antes das férias, nós aprendemos as fórmulas de capacitor. Vou pegar aqui a apostila para relembrar elas para vocês. Ó, ela está aqui no final. Ó, temos 2 fórmulas de capacitor, aquela QQ. Deixa eu ver aqui, ó. Quem está com a apostila 2 aberta, ela está a partir da página 53, ó. A gente tem o C igual a Q dividido por U. Nós temos, deixa eu ver qual mais. Tem a de energia, né? Energia, essa daqui, ó. Q vezes U dividido por 2. Nessas 2 fórmulas, terceiro A e B, eu só tenho um valor de capacitor. Como que eu faço se nesse circuito eu tenho 2 capacitores? Se eu tenho 2 capacitores, eu vou ter que achar o capacitor equivalente. E nesse caso, que não tem nó, que a corrente ela vai passar pelo circuito tranquilamente, a gente fala que isso daqui é uma associação em série. Sempre que a corrente transita sem ter que escolher caminho, a gente fala que é uma associação em série. Capacitor em série, a fórmula é meio chatinha. A fórmula é assim, ó. Quem já assistiu a videoaula viu que eu coloquei lá. Ó, C1 mais 1 sobre C2. Por que ela é chatinha? Porque ela cai no MMC, tá bom? E geralmente os alunos não gostam muito de MMC, né? Eu vou usar o apagador para apagar a fórmula, tá? Essas daqui, ó. Ô Flávio, Oi, Thiago, pode falar. essa é aquela parte que você falou que ia deixar para o terceiro bimestre? Isso mesmo, Thiago, isso mesmo. Por que eu tô deixando, Thiago, essa parte para agora? Porque agora que a gente vai começar a ver esse tipo de circuito. A pergunta que o Otávio fez é uma pergunta ótima, porque a gente não está acostumado com esse tipo de circuito, né? Da onde que é esse I? O que é esse I? Agora que a gente vai começar a ver, na verdade a gente praticamente só vê isso no terceiro bimestre, circuitos assim, tá bom, Thiago? Por isso que eu deixei essa parte para agora. É isso mesmo. Oi, diga, pode falar, Beatriz. Oi, Beatriz Mariana. Você falou que precisa da corrente elétrica para funcionar o circuito, né? Sim, e no caso daquelas luzes de emergência que tem prédio, como que funciona? Essas luzes de emergência... Perfeito, Beatriz, perfeito seu comentário. Essas luzes de emergência que tem em prédio, elas têm uma outra coisa acoplada aqui no circuito, que é uma outra DDP que a gente conhece como gerador. Ou gerador, na verdade o nome correto é receptor, né? Porque é o receptor que guarda. O gerador ele fornece, ele gera, o receptor guarda. Então, nisso que a Beatriz falou, se cessa a passagem de corrente elétrica aqui por falta de energia, por exemplo, faltou energia agora aqui na minha casa, meu computador vai desligar, porque a bateria está viciada, ele vai desligar. Ele não tem um gerador, uma bateria que gera, tá bom? O seu celular, ele não está funcionando ligado na tomada. Então, ele tem um gerador, que é a bateria dele. Tudo bem, Beatriz? Aí ela está acoplada. Beatriz, lembra que eu falei que esse aqui é o circuito mais simples que vocês vão ver. Porque a gente vai começar a acoplar, a inserir várias coisas nesse circuito. Ele vai ficar monstruoso, gigantesco. E 2 coisas que a gente vai inserir nele é gerador e receptor. Um de cada lado, tá? Depois vocês vão entender por que é um de cada lado. Mas isso é um pouquinho mais pra frente, tá bom? Ok. Obrigada. Vamos atribuir... De nada, imagina. Vamos atribuir valores aos capacitores. Vamos inventar um valor qualquer, ó. O C1, ele vai ter... Deixa eu pensar. Acho que a conta vai ficar mais fácil com 2. A
acho que 2, vai. 2 faradays para esse capacitor. Deixa eu ver um outro valor aqui qualquer. 4. Eu estava dando uma olhada na unidade de medida que eu tinha esquecido aqui, tá? Vou ser sincero com vocês. Eu não estava lembrando da unidade de medida do capacitor. Antes de escrever besteira, eu fui olhar ali na apostila. Eu coloquei para o C1 2 faradays e para o C2 4 faradays, tá? De valores. Por que eu estou atribuindo valor? Porque eu quero ensinar vocês agora, nesse nosso tempo, a como encontrar o capacitor equivalente. Porque eu não posso usar 2 e 4 na fórmula, eu tenho que usar só um valor. Que valor que eu vou usar? Eu vou escolher? Não, eu tenho que achar o capacitor equivalente. Tudo bem? Vocês entenderam por que eu estou fazendo essa conta? Sim? Então, ó, como eles estão em série, eu vou usar essa equação. Diga, quem quer falar? Se tiver mais de 2 capacitor, vai somando assim? Isso mesmo, Vitor. Ó, se eu tiver mais, eu colocaria aqui 1 mais 1 sobre C3, mais 1 sobre C4. Perfeito, Vitor. Perfeito seu comentário. Quanto mais capacitores tiver, maior vai ficando a nossa fórmula, tá bom? E aí o MMC fica grande. Então eu vou substituir os valores aqui na fórmula, ó. Vai ficar assim, 1 sobre capacitor equivalente é igual 1 sobre C1. Quem é o C1? 2. Mais 1 sobre o C2, que vale 4. Posso fazer soma de fração com um denominador diferente? Não. Tem que tirar o MMC. Qual é o MMC entre 2 e 4? É 4, né? Ah, tem um detalhe aqui, né? Tem gente que faz o MMC de uma forma diferente da forma que eu faço. Eu tiro o MMC fazendo assim, ó. 2 e 4. Divide por 2, dá 1. Aqui dá 2. Divide por 2, dá 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. Então, coloco 4 aqui embaixo. Aí, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 4 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Mais, respeita o sinal. 4 dividido por 4, 1. Vezes 1, 1. Tudo bem? Entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta dessa conta? Tudo bem? Beleza. Então, vai ficar, ó, 1 sobre o capacitor equivalente é igual 2 mais 1, 3. 3 quartos. Acabou? Não, porque o capacitor equivalente está no denominador. Então, agora eu multiplico em x. Então, fica 3 vezes capacitor equivalente é igual a 4 vezes 1. Então, o capacitor equivalente, o valor dele é 4 sobre 3. Tudo bem? Então, crianças, se eu tenho que usar um valor na minha fórmula, naquela do QQ ou da energia, é esse valor que eu vou usar. 4 sobre 3. Tudo bem? Perguntas nessa conta que eu fiz? Quem está com o microfone ruim, se tiver pergunta, manda aí no grupo que o pessoal me transmite ela. Não? Silêncio é porque foi tudo bem. Tem certeza que foi tudo bem o MMC? Tem gente que faz de outra forma o MMC, né? Multiplica invertido, eu não sei direito como que é. Vocês querem copiar? Quer que eu mando foto pro Pedro? Eu vou mandar, tá, Pedro? Deixa eu te achar aqui. Vou achar você aqui, Pedro. Eu pensei em trocar a pessoa para não deixar o Pedro sobrecarregado, mas o Pedro tem acesso aos 2 grupos, eu achei melhor deixar o Pedro, né? Se o Pedro não se incomodar, é melhor deixar o Pedro. Ah, tranquilo. Ó, mandei essa continha pro Pedro olhar, porque eu vou apagar agora, porque eu quero mostrar para vocês uma outra forma de fazer essa mesma conta. Ó, beleza. Ok. Crianças, lembra que o Vitor Raposo disse o seguinte? O Vitor falou o seguinte, se eu tiver mais capacitores, quando eu tenho mais de 2, se eu tenho 3, 4, 5, só tem um jeito de fazer, que é usando o MMC que nós fizemos agora. Não existe outra forma de fazer quando a gente tiver mais de 2. Mas, quando eu tiver somente 2, como nesse caso aqui, existem 2 opções. Ou faz pelo MMC, ou você vai fazer assim, ó. 1 sobre capacitor equivalente é igual a C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Isso só vale para quando tiverem 2 em série. Em série. Então vai ficar 1 sobre capacitor equivalente é igual a C1 vezes C2. 4 vezes 2, 8. Sobre C1 mais C2. 4 mais 2,
6. Multiplica cruzado. 8 vezes o capacitor equivalente é igual a 6 vezes 1. Então, o capacitor equivalente é igual a 6 dividido por 8. Ah, mas deu resultado diferente do outro que a gente fez. É porque nós ainda não simplificamos, né? Simplifica, divide por 2 em cima e embaixo. Dividindo por 2 em cima e embaixo vai dar 3 quartos. Que foi o que deu o outro, não foi? 3 quartos o outro? Deu igual. Qual que vocês preferem? O primeiro Eu achei é esse mais fácil. É. Eu achei o segundo melhor. Esse jeito aqui eu concordo. Eu concordo com o Otávio. Esse jeito aqui, na minha opinião, é muito mais tranquilo. Mandei pro Pedro também essa foto, tá? Mas, ó, olha só, Otávio, esse jeito só pode para 2 capacitores. Tá E bom? quando for em série? Se tiver 3, igual o Vitor Raposo falou, se tiver 3, 4, 5, só dá para fazer MMC. Tá bom? Crianças, tem mais um aí na sala, ó. Estamos com 41 agora. Quem foi que entrou para eu colocar presente aqui? Na lista de chamada? Estamos com 41. Alguém sabe quem entrou agora? Vou colocar presente aqui. Eu estou passando os nomes aqui, mas para mim é difícil. Será que foi a Giovana Luz? Eu não sei. Você não falou o nome dela? Eu acho que eu não tinha colocado presente para a Giovana. Deixa eu ver. Será que foi a Giovana? É o tempinho de vocês copiarem aí. Giovana... foi você mesmo, Giovana. Eu tava sem aqui. Beleza. Giovana acho que deve ter entrado agora. Não sei se o microfone dela tá funcionando. Mas tá ok. Já coloquei aqui o ponto da Giovana de hoje. Beleza. Então, certeza que tá tudo bem, então, com essa parte? Foi tranquilo? Porque eu não achei nenhum exercício na apostila pra gente fazer assim, pra eu gravar. Não tinha nenhum. Deixa eu afastar um pouquinho aqui pra eu apagar, pra eu poder me movimentar. Flávio, essa segunda fórmula você também falou na videoaula? Eu acho que sim, Fabrício. Eu acho que sim. Quem já assistiu, Thales, você lembra se eu falei? Eu acho que sim, né, Thales? Falou sim, professor. Beleza. Eu tava com dúvida se eu tinha falado ou não. Não lembrava, porque como não tinha exercício, eu fiquei um pouco na dúvida se eu tinha falado. Mas, ó, Fabrício, o Thales confirmou. Falou que eu disse sim, tá bom? Agora, vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer uma outra coisa que é o seguinte, ó. Então, nós fizemos o capacitor em série. Beleza, ok, tranquilo. Agora, nós iremos fazer o capacitor em paralelo. Quando é paralelo, o circuito é assim, ó. Quem está fazendo cursinho já deve ter visto circuito assim. Não é novidade para quem está no cursinho. Ó, quando está em paralelo, é assim, ó. Agora vocês vão observar que aqui, ó, nós temos a nossa LDP e a corrente sai. Só que a corrente está vindo, pronto, chegou aqui. Putz, deu merda. Ferrou. E agora? O que a corrente faz? Vem para cá ou desce? O que a corrente faz? Os dois. A corrente, ó, vamos chamar aqui de I total. Isso aqui é a nossa corrente total. Ela vem. Quando chega aqui, isso se chama nó. Quando chegar aqui, ela se divide. Ela não se divide igualzinho, tá bom? Depende de quanto vale esse capacitor e de quanto vale esse capacitor. Ela não se divide igualzinho. É uma coisa que também a gente aprende um pouquinho mais para frente, nas próximas aulas. Ela se divide, a gente chama aqui de I1 e aqui a gente chama de I2. E quando que ela volta a ser I total? Ó, que o I2 vai vir, vai passar por aqui, o I1 vai passar, o I2 vai subir. A partir daqui, ó, aqui ela volta a ser I total. Dá para entender isso? Ó, deixa eu aproximar novamente, ver se fica melhor para vocês enxergarem. Ó, I total de novo, porque ela se dividiu. Quando nós temos um nó no nosso circuito, nós dizemos que esse circuito ele está associado em paralelo. A associação em paralelo para capacitor, a fórmula é assim, ó. C1 mais C2 mais C3 mais quantos tiver. E aí você vai somando. É muito mais simples. Então, se eu chamar o C1, se eu falar que o C1 vale 5 farads e o C2 vale 10 farads, nossa, desculpa, perdão, eu coloquei R equivalente, é C equivalente. O capacitor equivalente, né? R equivalente é uma outra coisa que a gente vai ver mais para frente. O capacitor equivalente, ele vai ser igual, nesse caso, 5 mais 10
Então deu 15 farads. Super simples. Não tem outra fórmula, é só esse jeito de fazer e é só somar. Tudo bem? Flávio, aquela lá do MMC, ela é só pro em série, né? Isso. E olha só, Fabrício, eu vou até falar o seguinte, ó. Por que eu tinha escrito aqui resistência equivalente? Porque a resistência equivalente é uma coisa que a gente vai usar e trabalhar demais esse bimestre. A resistência equivalente. E alunos que já viram isso em algum lugar, ou lembra de ter visto isso no 9º ano, mandei pro Pedro já essa foto, tá? Quem já viu isso no 9º ano, quem já viu isso no cursinho, quem já viu isso estudando sozinho, já deve ter percebido que essas fórmulas para resistência, elas são ao contrário. Então, olha o que o Fabrício falou. Aquela fórmula do NMC é para o capacitor em série. E essa fórmula é para o capacitor em paralelo. Quando a gente chegar na resistência, vocês vão perceber que isso é ao contrário. Esse negócio de somar e MMC é ao contrário, tá bom? Mas para o capacitor é assim. Super simples, né? O paralelo, todo mundo entendeu? E o cálculo da corrente? O cálculo da corrente, Vitor, para capacitor ainda não é preciso, Vitor. Nós ainda não precisamos. Quando chegar em resistor, Vitor, a gente vai ter que aprender a fazer essa diferença. Quanto que é o I1, quanto que é o I2, Vitor? Por enquanto ainda não, tá bom? Por enquanto a gente ainda vai aprender a calcular correntes mais simples. Mas acho que no comecinho de setembro, Vitor, a gente já começa a ver isso daqui, ó, o I1 e o I2, que ele vai aparecer demais nos nossos circuitos, tá bom? Porque para a gente fazer ele, Vitor, a gente tem que usar a lei de Ohm. E a lei de Ohm, ela ainda não apareceu para a gente. Ela demora um pouquinho mais. Terceiro A, terceiro B. Nessa aula de número 3 aqui da nossa semana, era isso que eu queria fazer com vocês. Eu queria dar aqueles recados iniciais, escutar a voz de vocês e mostrar esse exercício. Pensando no exercício, tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre os exercícios? O série paralelo? Foi fácil? Foi tranquilo? A foto tá aí com vocês. Oi. Ali Fala, ali na corrente equivalente, ali em cima, por que você colocou o capacitor 3? Na conta ali. Aqui? Sim. Você tá falando aqui? Aqui, Otávio, eu coloquei o C3 se tivesse mais. Por exemplo, ó, se o nosso circuito, ó, ele continuasse, Otávio, ó, tivesse mais um aqui, ó. Podia ter, né? Se tivesse, aqui você pode colocar quantos você quiser, tá bom? Você pode somar quantos você quiser. Mas nesse caso que a gente fez aqui como exemplo, só tinha 2, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Nessa situação aqui, eu só inventei 2 números, mas podiam ter várias, tá? Podiam ter vários capacitores aí presos, acoplados nesse mesmo circuito, aí era só você somar. Se tivesse mais um ali com valor de 2, aí no final ia dar 17. Era 15 mais 2. É bem simplesinho o capacitor paralelo. Tudo bem, terceiro A e B? Foi fácil? Foi tranquilo? Na quinta-feira, eu acho que vocês devem ter recebido o horário, eu ainda não sei o horário certinho, mas eu acho que é às 10. Mudou o horário, era meio-dia, mas agora é às 10. A gente vai se ver 2 vezes na quinta-feira, né? Na aula remota e depois no fórum do Enem, e o fórum é meio-dia. Então a gente se vê essas 2 vezes. Aí o fórum, depois eu falo para vocês se vai ser pelo YouTube, se vai ser aqui pelo Teams, tá? Aí a gente conversa depois. Acho que vai ser pelo YouTube, porque acho que a tela fica melhor para vocês enxergarem. Porque eu vou querer resolver o exercício também, dessa vez, tá bom? Era isso. Os 41 eu já coloquei o ponto lá, não preciso baixar a lista de presença. Eu vou parar a gravação vai estar disponível lá no Classroom.